saudamos a todos com a paz do Eterno. Eu estou fazendo uma análise desse vídeo porque alguém me enviou e disse: irmão Paulo, assiste um pouco esse vídeo e vê essa mensagem dessa irmã. E gostaria do teu comentário, porque eu estou agora me libertando do sistema religioso, mas ainda alguns tipos de pregações ainda me chamam a atenção. Então eu gostaria de que você fizesse um comentário, o positivo ou negativo, e eu acho que iria me ajudar muito. E talvez também eu acredito que também ajudarão a muitos. Aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, nós temos que confirmar mesmo, mas aquilo que a gente vê que só são crenças, foge do evangelho, foge dos princípios das escrituras, a gente refuta e não tem dúvida. Eu acho que o evangelho é isso. Eu acho que o evangelho, a gente temos que levar a verdade acima de qualquer coisa, de qualquer crença ou de qualquer religião. E as pessoas devem estar preparadas para as críticas, para o contrário, melhor. Jesus deu oportunidade a muitos o debater com ele, o questionar a ele, mas ele tinha respostas verdadeiras para todas as coisas. Assim também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi muito mais feliz do que eu, por exemplo. Meu nome é Paulo. Porque o apóstolo Paulo ainda deixava entrar eles deixavam o apóstolo Paulo entrar em suas sinagogas. Hoje os religiosos e os templos modernos não permite que nós vamos fazer crítica dentro da igreja, dentro das pregações. Então a oportunidade que temos é pegar os vídeos da internet ou pessoas que mandam para nós, e aí vamos fazer uma análise e ver se procede daquilo que é puro e do que é verdadeiro. Eu de uma coisa eu tenho certeza: não essa geração, mas se o Eterno não arrebatar a igreja antes, nós teremos um outro tipo de seguidor de Jesus. Certamente serão seguidores que não terão templos, seguidores que não terão líderes religiosos, seguidores que olharão para o próximo como irmão na fé e seguirão a Jesus sem as crenças religiosas, evangélicas, católicas, espíritas, umbandas, ortodoxas, católicas, adventista e mormon, e por aí vai. Assembleano, Maranata, Batista. No futuro, essas igrejas passarão apertos, porque haverá a igreja, ela irá se reunir, ela irá se entender, ela irá viver sem a dependência religiosa e das crenças das igrejas. E com certeza, nesse futuro do qual eu estou falando, o povo conhecerá Jesus como a palavra de Deus, e não as mensagens pregadas como palavra de Deus. Há uma diferença. E vamos fazer aqui uma análise desse vídeo dessa irmã, ok? Deus, graças e paz, Senhor Jesus, amada igreja, amém? Pode sentar. É uma alegria muito grande retornarmos à casa e rever, os irmãos. Eu e Alisson, acho que a Andréia também, nós já comentamos sobre isso. Nós temos um carinho muito grande pela igreja, por vocês. Nós temos ido em muitos lugares, mas de uma forma muito especial, com um carinho muito grande no nosso coração por vocês. E o que me chama muita atenção, e do Alisson também, o Alisson já é músico há mais de 30 anos, a gente ouvir um louvor e a gente sente que rompe os céus, e chega com um aroma suave ao Senhor. Um louvor que não é teatral, que não é show, mas pela adoração do Senhor. Só fazendo uma correção. Então, nessas aberturas de culto, quando se elogia o louvor ou tenta desmistificar o louvor de uma igreja para outra, com um louvor que é teatral e um louvor que é mais sincero, eu quero dizer que não há uma necessidade nenhuma de se chegar a Deus através de louvor.
Não, o caminho é Jesus, a porta do céu é Jesus, o mediador é Jesus, não os louvores. Então, e temos que prestar muita atenção nos louvores, com letras de louvores, porque às vezes as letras de louvores contêm muitas crenças ou até crendices. E geralmente são crenças que fortalecem a veia evangélica. Se é evangélico, os louvores vêm fortalecer a crença evangélica. Se é católica, os louvores católicos vem fortalecer a crença católica. Os louvores da Testemunha de Jeová vêm favorecer a pregação da Testemunha de Jeová, as doutrinas. Assim segue nos mórmons, no budismo, na Umbanda, no Espiritismo, na Assembleia, na Deus Amor, na Maranata. Cada igreja exalta a sua crença, a sua doutrina e a sua igreja. De uma maneira bem sutil, uma maneira bem sorrateirazinha. As pessoas não percebem, mas vai lá registrando na mente a exaltação, a instituição, a crença, a doutrina, através do louvor. E Jesus, nós sabemos que Jesus, ele disse que não recebe glória de homem e não precisa de testemunho de homem. Mas cantar é maravilhoso. Eu, por exemplo, adoro cantar a louvores a Deus. Mas quando eu canto, eu presto muito bem atenção às letras, né? Para não fazer como aquele louvor lá de Oséia de Paula, né? Eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Aí ele termina no louvor dizendo que deixou as 99 no aprisco e pelas montanhas buscá-la foi. Mas quando você vai na Bíblia, você vai ver que está dizendo que deixou a 99 no deserto, não no aprisco. Porque no aprisco o louvor é para dar conotação à crença evangélica, que aprisco faz, associa-se à igreja. 4 paredes fechadas aqui, né? Isso aqui é aprisco. Então, na mente das pessoas que vai associando a isso, até elas ficarem presas e achar que o louvor o louvor é melhor do que a Bíblia, porque a Bíblia está errada, né? A Bíblia está dizendo que Jesus, que o bom pastor deixou as ovelhas no deserto, mas a igreja evangélica, com a sua mensagem, diz que deixou no aprisco. Então, para desmistificar um pouquinho. Você pode chegar a Deus sem louvor, sem nada, simplesmente crendo que é pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós seremos salvos, ok? E outra coisa, quanto ao louvor teatral ou o louvor não é teatral, uma coisa é certa. Se o louvor não é teatral, por que ensaiam tanto? E cantam para todo ouvirem nos dias de domingo à noite? Porque o cantor não vai cantar sozinho, em casa, na rua, no carro, no trabalho, na igreja mesmo. Na instituição religiosa mesmo, quando não tiver ninguém, ele sozinho cantando. Mas não, você tem que cantar no meio de muita gente, porque não pode ser, né? O louvor não é teatral, mas na hora de cantar tem que ensaiar para a melodia suavizar o ouvido das pessoas. Então essas coisas, a gente já passou por esse processo, a gente viu e sabe que é desnecessário isso, né? Vamos lá. Isso descansa em nossa alma. Então eu sinto muito feliz. Deus continue abençoando vocês, que venham levantar mais vidas para ajudar as princesas do Senhor aqui, né? Que o Senhor tem dons e talentos para dar à igreja. Que vocês possam receber do Espírito Santo aquilo que Ele tem para vocês. Tá? Estou vendo jovens aqui, rapazes, moças, que devem se dispor a ser usados como instrumentos na casa do Senhor. Amém? Que esse louvor continue tocando os céus. E que o Senhor venha. A frase dentro de um discurso de abertura de um culto aí, casa do Senhor, isso é muito perigoso. Porque na verdade a casa do Senhor somos nós. Nós somos templo. Não foi isso que Paulo disse aos atenienses? Que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, e também não pode ser servido pelos homens. É bem diferente, às vezes, eu não sei o caso da igreja dessa irmã, mas a maioria de igrejas Deus, além de depender do templo, depende do sacrifício humano, dos trabalhos humanos. Então, bem diferente do Deus de Paulo, né? Bem diferente da pregação de Paulo, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas e também não é servido pelos homens. Mas o Deus religioso, ele além de adorar, ser refém do templo, ele também é refém dos trabalhos físicos das pessoas. Bem diferente do Deus que Paulo quis anunciar. Imagine Paulo chegando no Brasil com essa quantidade de templos, de crenças e de crendices, né? Não sei se é o caso da igreja da irmã, não conheço, né? Mas eu estou fazendo um comentário em cima do que ela diz, e o que ela diz
muito parecido do que eu já ouvi, né? Nesse mundo evangélico, né? E católico também, é lógico, né? Então vamos lá. Ok? Também Estevão, né, pronunciou isso, né, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, né? Deus também confirmou isso a Davi, né? Deus também confirmou isso a Isaías, né? Então é bem diferente, né? Ok? Paulo aos Coríntios, né? Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? O povo de Coríntios não achava que Deus habitava ali naquela casa, naquela garagem, no local lá onde eles estavam se reunindo, né? Até ali eles não tinham ainda assimilado a isso, né? Que achavam que ali era a casa do Senhor, ali era a igreja, né? Paulo sofreu muito com essa situação também e falou até coisas que infelizmente falou como homem, e por isso não foi bom para o evangelho algumas coisas ditas por Paulo. Então Paulo não era Deus e Paulo não era Jesus. Maravilhosa graça sobre a vida de Paulo, Deus operou sobre a vida dele, mas teve muitas coisas que Paulo disse que não deveria ter dito. E se fosse hoje, ele diria: eu não sabia que as minhas cartas viraria a palavra de Deus. Porque para Paulo não era a escritura que é a palavra de Deus. Para Paulo, quem era a palavra de Deus era Jesus. Ok? Vamos lá. Vai continuar revertendo quando toca o coração dele, ele reverta em nós aquilo que ele nos deu hoje. A graça do Espírito Santo, o amor, né, pela obra, pela mensagem da cruz. Nós estamos no ponto de missões. E nós estamos aqui para cumprir a nossa missão. Eu falo que todo cristão que deu conta com Cristo Jesus, ele é um missionário. Ele já se torna um missionário. Não é uma escolha, eu vou escolher ser missionário ou não vou ser missionário. Isso não é uma escolha, isso não é uma opção. Quando você é discípulo de Cristo Jesus, você já é missionário na obra do Senhor. Você precisa se posicionar como missionário. E quando o seu chamado é específico, vamos dar um exemplo, chamado transcultural, que você vai transpor. Ser um missionário. As pessoas, quando ouvem isso, ser um missionário, dentro da igreja, o que associa na cabeça é missionário daquela igreja, não de Cristo. Eu pergunto se essas mesmas frases ditas pelos católicos, o missionário católico serve para evangelizar também, ser missionário dentro dessas igrejas? E se for espírita? E se for agora da igreja como é que é? Universal Judaica? E agora a nova igreja, né? Uma igreja universal com os rituais judaicos, né? Como diz o Senhor Jesus, né? Dizem ser judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás, porque não querem ser judeus sem ser judeus, mas não são. Parece, mas não é. Muito bem. Mas a pergunta é: o missionário da igreja universal pode evangelizar dentro dessas igrejas? Das outras igrejas evangélicas? Não. Então, as pessoas que ouvem esse discurso de ser missionário, é missionário de Jesus ou missionário da igreja? Porque a missão de Jesus é só uma: ir de anunciar as boas novas. Não é ir de pregar não é ir de pregar mensagens. Não. É anunciar Jesus, a mensagem de Deus, para o homem. E aí é missionário. É aquele que leva essa missão de anunciar Jesus. Não é o pregador. Pregador não é missionário. Pregador é pregador. Missionário é aquele que leva. Paulo, ele era um missionário. Ele levava o evangelho de Jesus ao mundo para que o mundo cresça no Senhor Jesus como Salvador. Agora, pregador, Paulo nunca foi. Era missionário. E como era? Né? Evangelista, um grande servo do Eterno. Ok? Fronteiras para outro país, o Espírito Santo vai te capacitar. Ele vai te levar para algum lugar, uma base de preparo. E principalmente vai colocar no teu coração um desejo muito grande de estudar. Estudar primeiro mesmo, estudar a palavra de Deus, mas juntamente o ensino secular. Porque missionários em campos, em lugares de igreja perseguida, é onde tem mais necessidade, não entra lá como missionário, vai entrar como enfermeiro, vai entrar como fisioterapeuta, vai entrar como um médico, vai entrar como um advogado. Então o Espírito Santo
jovens estão na flor da força, né? Invistam nisso. Né? A gente tem o exemplo do Hudson Taylor, que fez medicina para chegar na China. Foram 6 meses de viagem a navio. Foi o primeiro missionário a colocar os pés na China e evangelizar aquele povo. Mas ele travou uma batalha ainda com a medicina para poder chegar lá preparado para entrar naquele campo com uma estratégia de ser médico, para poder pregar. Existe 2 tipos de missionário. É aquele que leva a mensagem de Jesus para Jesus, que faz seguidores a Jesus. Eu não considero missionário aquele que vai lá fazer seguidores após si mesmo, fundar igreja. Fundar igrejas poderosas e ricas, isso eu chamaria de interesseiros, menos de missionários. Então, se a irmã estiver falando desse missionário como o apóstolo Paulo, que não se enriqueceu, não fundou igreja evangélica nenhuma, nem católica, nem espírita, nenhuma, e não foi líder espiritual de igreja nenhuma, não foi chefe de nenhuma, pelo contrário, ele faz crítica. Ele diz que as pessoas entraram, homens maus entraram no nosso meio para espiar a nossa liberdade e nos colocar debaixo de servidão, mas em nenhum momento nós cedemos. Vê a preocupação e medo dele, né? Então, muitas das vezes, fulano é missionário, vai para a África, ele vai lá abrir Igreja Batista, Maranata, Deus Amor. É isso aí, ele não vai levar a missão do ID e anunciar o Evangelho, não. Ele vai levar a missão do vinde escutar na minha igreja, a nova filial aberta aqui. Essa é a diferença. Eu espero que a igreja da irmã não faça isso, né? Mas para aqueles que estiverem me ouvindo e as suas igrejas fazem isso, é bom que tomar muito cuidado sobre isso, porque Jesus alertou sobre esse comportamento desse tipo de missionário, né? Que é Mateus 23,15, né? Vós que percorrei a terra e o mar, tentando converter alguém à vossa religião, ou fazer um prosélito, né? E não sabeis vós que depois que converte essas pessoas à vossa religião, tornei esses 2 vezes mais filhos do inferno? Então a melhor coisa é você esperar em Jesus, esperar a voz de Jesus, porque quem escolhe o homem é Deus. Não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. É o exemplo de Abraão, né? Qual igreja evangélica Abraão frequentou? Ou quem foi o missionário, pastor, pregador, sacerdote, que foi lá evangelizar Abraão para aceitar Deus? Ninguém. E Deus se revelando a Moisés. Quem foi se revelar a Moisés? Através de que igreja Moisés conheceu a Deus? Não precisou. Através de que igreja ou de pregador Gideão conheceu ao eterno Deus? Através de que pregador o apóstolo Paulo conheceu o eterno Deus? E por aí por diante. O João Batista, através de qual missionário, pastor, pregador, João conheceu o eterno Deus? Estão entendendo? Então isso é para desmistificar essa coisa de missionário e igreja evangélica, missionário e igreja católica, missionário e igreja... você representa quem? Igreja católica. Então você é missionário da igreja católica, não de Jesus. Você converte pessoas à igreja católica. Você é missionário da Deus e Amor. Então você converte pessoas à igreja Deus e Amor, que tem seu líder, que tem seu dono, que tem sua instituição religiosa, que tem suas doutrinas, seus dogmas, suas crenças. Nada disso que Jesus tem, eles têm tudo. E cada igreja, Maranata é assim, Deus é amor, todas essas se enriqueceram assim e vão se enriquecer assim. Eu só espero que a igreja da irmã também, né, não faça isso, não seja desse jeito. Mas se ela estiver falando dentro desse contexto de ser missionário, eu lamento muito. Mas não é isso. O ser missionário, segundo a Escritura, não tem nada a ver com converter alguém a uma igreja evangélica, a uma religião, porque Filipe poderia ali ser um grande missionário na hora que evangelizou o eunuco. Agora você vem para a minha igreja. Que igreja é? Deus é amor. Se for da Deus é amor, ou da Batista, ou da Presbiteriana, ou da Maranata. Para que igreja Filipe levou o eunuco? Nenhum. Ele aceitou o Senhor Jesus, converteu, batizou, porque da Filipe ainda não era pastor, mas batizou, e o homem saiu com Cristo ao seu caminho. Ali estava no caminho, porque ele estava agora com Cristo Jesus no caminho. Não é estar na igreja, estar no caminho, não é estar com Cristo, é estar no caminho. É maravilhoso isso, é o que Paulo disse, né? O evangelho que eu vos ensino eu não aprendi de homem, o evangelho que eu anuncio, eu não aprendi de homem algum. É maravilhoso, né? E hoje Jesus quer falar com as pessoas não querem. Querem ouvir Jesus através do ser humano, através de pregadores de púlpito, através de mensagens de púlpito, que não tem nada a ver com a voz de Jesus. Quando a palavra, as escrituras é clara, quando ela deixa claro sobre isso, né? Que Jesus disse isso, né?
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Antes não seguirão o estranho. As pessoas estão dizendo, estão ouvindo Jesus, mas estão seguindo estranho. E não desgrudam deles. Depende deles para ouvir a voz de Deus. Depende dessas pregações para ouvir a voz de Deus. E isso não é ouvir a voz de Deus, é ouvir a voz do homem e você, dentro de você, diz, é para mim. É o aceitar, é o que eu creio. É o evangelho construído em cima do que eu creio. É casa edificada em cima do que eu creio. Então, a casa espiritual não pode estar edificada em cima das crenças do homem, mas em si na rocha que é o Senhor Jesus. Só que a igreja tem abandonado muitos missionários no campo. A igreja tem preocupado com ela mesma, em crescer para dentro, em ficar uma igreja bonita, muitas vezes luxuosa, preocupada em enriquecer. Está faltando pastores, está faltando líderes. Eu falo isso aqui com muita liberdade, porque eu conheço um pouco a igreja, eu falo isso sim, com muita tranquilidade, mas o pastor Daniel vai concordar comigo. Está faltando pastores que pregam, que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a tua vida. Porque o que está sobrando de líderes, pastores, é pregar o contrário. Que você tem que ser rico, que Deus tem que te prosperar. Se você não tem casa própria, se você não tem carro no ano, o que está acontecendo com você? Porque você não tem fé. Se você não é curado, você não tem fé. Uma teologia perigosíssima, uma teologia da prosperidade. E sabe o que é o cabeção? Aí, a irmã está falando da teologia da prosperidade, que arrasta os pentecostais por fundo do poço. Mas o sistema religioso, ela é uma engrenagem só. Aponta uma igreja e faz de cá diferente, mas muda o mecanismo. Mas o sentido é o mesmo, é alimentando as pessoas a esperança de melhora material, melhora financeira, melhora física, melhora de saúde, é a mesma coisa. Então, em detrimento da tua, cresce a minha igreja. Deu para entender? Então, a irmã tá falando agora da doutrina da prosperidade. A pergunta é de Deus ou do diabo a doutrina da prosperidade? Quem prega é de Deus ou do diabo? Se é de Deus, segundo o olhar do Deus evangélico, então todo mundo no balaio só, inclusive o próprio Deus no mesmo balaio. Agora, se a doutrina da prosperidade tem alguma coisa a ver com a doutrina do Senhor Jesus? Não. Do Deus verdadeiro? Não. Aí é outra coisa. Porque é muito fácil eu dizer, a tua igreja não presta, a tua igreja prega prosperidade. Mas vem pra mim, porque a minha não prega isso, mas a minha tu vai ser cabeça e não cauda. Deu pra entender? Eu espero. Vamos ouvir mais um pouquinho, né? Vamos ouvir mais um pouco. O Satanás, ele é o cabeção da teologia da prosperidade. Foi lá no deserto que ele começou, oferecendo para Jesus os tronos, a glória, a riqueza, se prostraram e adorasse ele. E Jesus respondeu somente ao Deus adorado, somente a Deus adorará. Então muitos têm adorado Satanás sem perceberem. Entendeu? A irmã está dizendo que a doutrina da prosperidade pode levar você a adorar Satanás sem entender que está adorando Satanás. A pergunta é, esse mesmo discurso, por exemplo, da irmã, vale dizer que Malafaia adora Satanás, na doutrina dele, da prosperidade? O pessoal da Universal está adorando Satanás, a doutrina dele é de Satanás? E a doutrina da Renascer também é de Satanás, fora as igrejas americanas que pregam também a prosperidade. Peraí. Mas eles dizem que não, eles dizem que são de Deus. E os fiéis deles acreditam que é de Deus. A irmã diz que não é de Deus, que isso não provém. Mas eles dizem que provém porque os seguidores deles acreditam piamente que é Deus e não Satanás. Então para você ver o que é a engrenagem religiosa, ela é assim. Em detrimento de uma cresce. E as igrejas pequenininhas crescem em cima do discurso. Aquelas que dão a cara para bater na mentira, no engano e na vergonha, não presta. Mas a minha que está começando agora, a minha que é pequena, mas quando se tornarem grandes, todas elas é isso. Aí o caldo vai beber da mesma urina e comer do mesmo esterco que as grandes estão comendo e bebendo. É sempre assim. Eu espero que a igreja da irmã não venha fazer isso, né? Fuja disso, hein?
Mas tem que aquela coisa, se eu desdenho uma coisa, então não serve para mim. O que eu não posso é eu desdenhar a igreja dos outros, as crenças dos outros, e eu também alimentar minhas crenças. Aí é trocar 6 por meia dúzia, antes de deixar o povo onde está mesmo, né? Sendo levados por esse evangelho que te prende na terra, o evangelho que te faz mudar, que te coloca frustrado aqui na terra, porque você não consegue as coisas aqui. O evangelho que te faz ficar preso aqui e esquecer a eternidade que Deus tem para você, das mansões celestiais que estão prontas para você herdar. E a igreja caminha aqui, uma igreja morna, um cristianismo morno. Quando a igreja começou lá em Pentecostes, aqueles homens arderam no coração dele, um fervor que espalhou o evangelho para o mundo todo. A irmã traz à memória os irmãos de Pentecostes, os irmãos daquela igreja do começo, não é verdade? Agora a pergunta é, esse modelo de evangélico, esse evangelho de evangélico, é o mesmo evangelho dos discípulos de Jesus? Não. Eles pediam dinheiro para construir templo? Não. Eles tinham esses rituais religiosos que as igrejas têm? Não. Então, para mim dizer que essas igrejas outras, elas não se parecem e não se iguala à igreja de Pentecostes, eu também teria que ser igual os irmãos de Pentecostes. Não eu desdenhar aquela igreja, mas enaltecer a minha, porque a minha também é diferente da de Pentecostes. Então, se é para abrir mão do engano, tem que abrir tudo. Se é para negar a mentira, se é para negar toda forma de engano religioso e toda crendice, tem que abrir mão de tudo. Não é eu desprezar uma doutrina porque a dele não presta e eu alimentar aqui uma outra crença, uma outra doutrina. Não, há uma diferença muito grande, não tenha dúvida disso. Os discípulos de Jesus não tomavam dinheiro das pessoas para construir templo. Os discípulos de Jesus não prendiam, eles libertavam as pessoas das prisões religiosas. O discípulo de Jesus não quis riqueza, não tinha ganância, não tinha mentira, não tinha avareza, não tinha ambição. É diferente hoje da maioria de pregadores hoje. A igreja começou assim. E nós estamos nos últimos dias, sabe como que essa igreja está terminando? Uma igreja que os pastores e os líderes têm reunido como se fossem encontros sociais, planejando entretenimento. Uma igreja sem fruto, uma igreja estéril. É assim que a igreja está terminando nos últimos dias dela na terra. E onde estão os verdadeiros adoradores? Que adoram a Cristo, que adoram a Ele em verdade, em espírito. Onde estão? A irmã, agora, por exemplo, aqui está entrando em um assunto muito sério, que verdadeiros adoradores. Mas verdadeiros adoradores, em que sentido? Seguir a Cristo, ou verdadeiros adoradores seguir uma religião, uma igreja, a uma facção religiosa? Porque eu posso ser um verdadeiro adorador no catolicismo, um adorador do catolicismo. Eu posso ser, olha, ele é um verdadeiro adorador, ele adora Maria, ele adora os santos católicos. Olha, esse aqui é um verdadeiro adorador, ele adora a doutrina evangélica, a ramificação evangélica, as crenças evangélicas, os ritos, os dogmas evangélicos, os costumes evangélicos. Agora, adorador, segundo a visão de Jesus, é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Principalmente a mensagem que Jesus deu à mulher de Samaria acerca do que é verdadeiro adorador, o que é adorar em espírito e o que é adorar em verdade. Mas nós vamos ouvir mais a irmã, vamos ouvir. Ele te chama. E essa palavra nós vamos compartilhar aqui hoje. O Evangelho de Cristo, narrado por João. Evangelho segundo João, abre aí no capítulo 4, nós vamos ver que tremendo é o chamado do Senhor, a escolha de Deus, como Deus nos atrai para Ele, e nós não somos nada, nós somos tão estragados, corrompidos, e Ele nos amou a si mesmo, e Ele nos chama para fazer algo em nós e através de nós. Ele só está aguardando que você se posicione. Evangelho de João, Evangelho segundo João, no capítulo 4. Vamos começar
verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, no calor do sol, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Verso 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Verso 23. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o que adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ele vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou o que falo contigo. 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que lhe disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este Cristo? O Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. 42. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Samaria. A gente entender um pouquinho esse ponto de Jesus tão inusitado com essa mulher, nós vamos voltar só um pouquinho. Quando o rei Salomão morreu, as 12 tribos de Israel teve um racha. Eles se dividiram. 10 tribos formaram o reino do norte, o reino de Israel, com 10 tribos. E 2 tribos, Judá e Benjamim, formaram o reino do sul, o reino de Judá. Esses 2 reinos. É bom prestarmos atenção para entendermos bem o que faz parte daquilo que os discípulos viviam. Era quando eles liam as narrativas da velha aliança, do Velho Testamento, mas eles não conjecturavam. O que tornou-se mensagem e palavra de Deus é a conjecturação. Então, o que a irmã acabou de ler está nas Escrituras. A narração que ela está fazendo da divisão dos reinos, reino do norte e reino do sul, através dos filhos de Salomão, isso é narrativa. Até aí, maravilhosamente bem. Está nas Escrituras. O grande medo que torna isso palavra de Deus é conjecturar. E isso é onde mora o perigo, onde muitas das pessoas são enganadas e são tragadas para viver presas a cada segmento religioso, seja ela de que religião for, que igreja for. Então, o que a irmã está lendo aqui é narrativa, é verdadeiro. Agora vamos ouvir se existe dentro dessa narrativa a conjecturação, que é aplicar na pessoa, aplicar no coração de quem Deus não aplicou. Porque dentro desse texto, dentro do contexto desse texto, dá para percebermos
o que é evangelho e o que é conjecturação que vira palavra de Deus. Então nós vamos compreender isso ouvindo mais um pouquinho. Vamos ouvir mais um pouco, eu vou explicar para vocês. O reino do sul ficou com Jerusalém, a capital, e o reino do norte, Israel, ficou com Samaria. Eles ficaram quase praticamente inimigos, lutando entre si. Só que o reino do norte, os reis que reinavam no reino do norte, em Israel, eram reis muito maus perante os olhos de Deus. Mesmo sendo do povo escolhido, do povo de Deus, dos hebreus que foram tirados do Egito, eram reis que eram maus aos olhos do Senhor. E dentro deste tempo, a Síria veio e levou cativo o reino de Israel, o reino do norte, as 10 tribos. E Samaria, ela veio de Efraim e Manassés. Só que dos cativos que foram levados, ficou uma boa parte em Samaria. E o que aconteceu? Estrangeiros vieram para Samaria e os samaritanos, que eram judeus, que eram do povo de Israel, casaram-se com estrangeiros. E neles casando com estrangeiros, ficou então aos olhos do povo judeu o povo imundo. O samaritano então era imundo, porque era uma mistura de gentio com o hebreu, um gentio com o judeu é igual ao samaritano. Então, era proibido conversar samaritano, era proibido passar por Samaria. Então, quando eles iam para Galiléia, para a Judéia, eles davam uma volta enorme para não passar por Samaria. De tanto ódio que eles tinham, ódio religioso pelos samaritanos. Só que a palavra que nós lemos aqui, começamos assim: era necessário passar por Samaria. Tem lugares, queridos, que a religião não vai, porque ela não quer ir, mas Jesus vai. Ele vai aonde as trevas estão escondidas. Ele vai aonde estão os lugares mais perigosos. Aqui agora já é conjecturação. Dentro disso, que isso vai virando palavra de Deus. Mas não é isso. O fundamento desse contexto, dessa escrita, não é isso. E dizer que lugar que a religião não vai, para isso, eu não tinha que ser um religioso. Para eu dizer que existe lugar que Jesus vai, mas a religião não vai, para mim dizer isso, eu não tenho que ter religião nenhuma. Eu tenho que ter Cristo. Se Cristo vai, eu vou. Agora, inclusive até esse discurso, o lugar que a religião não vai, é parecido à igreja que eu vim. A igreja Maranata tinha esse discurso, né, da religião, lugar que a religião não vai, a religião não vai, muito parecido o discurso até, viu? Jesus vai, mas que religião? Deus é amor, batista, Maranata, ortodoxa, anglicana, espírita, católica, batista, presbiteriana, que religião que não vai, que Jesus vai? Mas na cabeça de quem ouve diz assim: olha, aquelas igrejas são religiões, mas essa daqui, por estar pregando isso, essa vai, essa está com Jesus. Então as pessoas, isso não é palavra de Deus, isso é conjecturação, para de uma maneira bem sutil, em detrimento das outras religiões, a minha cresce no coração das pessoas, ok? Então, quando a irmã diz assim, lugar que a religião não vai, mas Jesus vai, é eu dizendo que as religiões não tem nada a ver com Jesus, deixaram fora Jesus. Mas para eu dizer isso, eu também não tenho que ter religião, eu tenho que ser livre em Jesus, estando com Jesus, não com uma religião, ou fazer parte de uma religião. Deu para entender? Porque senão é fácil. Imagine do tempo que eu falo, os meus vídeos que eu falo, eu fundasse uma religião e daqui a pouco, ele queima todas as igrejas, fala em todas as igrejas, mas enaltece a dele. Não, eu não tenho religião. E o que ela está dizendo, procede isso. Porque enquanto as igrejas estão sentadas ali, alarguecendo o bumbum nos bancos de igreja, engordando dentro de igrejas, as pessoas estão aí na rua precisando de ouvir uma palavra de vida eterna, que é o id, anunciar, não o id pregar o evangelho, não, e de anunciar as boas novas. Jesus é essas boas novas. O evangelho nos dá conteúdo para mostrar ao mundo que Jesus salva. Mas
atrair pessoas para dentro das igrejas, principalmente no final de semana, que as igrejas enchem. E onde realmente Jesus está indo, em Samaria, não é isso? A Cracolândia e outros lugares aí, ninguém quer ir. Porque tem que ouvir, aí onde funciona agora, ouvir e escutar, que é ir para escutar o pregador. Que a função do evangelista, a função do missionário é ir de anunciar. Agora, quem salva é Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. Então não sou eu, mas o sistema religioso, né, ele é assim, ele, em detrimento de uma, cresce a outra. Mas ele é pregador, é ele que convence o homem do erro, é ele que dirige a vida do homem. O sistema é um guia na vida da pessoa. Então, a função do ID, do passar em Samaria, é nossa. Mas a função de converter é de Cristo, de convencer é do Espírito Santo, do erro e do pecado e do juízo. Mas as igrejas querem fazer todos os papéis. Quer fazer o papel de Jesus, de mediador, quer fazer o papel do Espírito Santo, de convencer o homem do pecado e do juízo, e quer fazer o papel de Jesus, do sumo sacerdote Jesus, querendo ser sacerdote dos outros. Eu espero que não seja o caso da igreja da irmã. Eu espero que ela daí já liberte o povo, e o povo agora vão viver Jesus, como Filipe fez com o eunuco, deixou o eunuco seguir o seu caminho com Cristo. Aí sim, fez seguidores para Cristo, seguidor de Jesus, não preso a uma igreja, a um local, né? Que igreja é povo, não local. Jesus nunca se referiu à igreja como um local, um quadrado, mas o povo é fé. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tenebrosa, às vezes, dentro de você. E a religião não faz isso. A religião muitas vezes te separa de Deus, porque ela vai colocar dentro de você rituais, ela vai colocar dentro de você dogmas e doutrinas humanas que não é do Evangelho. E vai te... Tem uma igreja que não pratica isso, a irmã conhece alguma igreja evangélica, católica, espírita da Umbanda, ortodoxa, anglicana, que não tem dogmas e rituais e crendices e crenças? A irmã conhece uma? Eu gostaria de conhecer a igreja da irmã para mim chegar em meia hora de culto para ver se tem práticas e ritos e crenças e crendices. Porque para falar das outras igrejas, tendo comportamentos parecidos, similares, é uma engrenagem só. É trocar 6 por meia dúzia. É a mesma coisa. É a mesma coisa se eu quisesse dizer assim, olha, não vai comprar na banca abacaxi na banca do Antônio não, porque o abacaxi dele é estragado, o meu abacaxi é melhor. Levando uma brincadeira, né? Não literalmente. Mas a banca dele vende abacaxi, a minha também é abacaxi. É mais ou menos isso aí. É impossível se manter uma igreja se não tiver os ritos, os dogmas e as crendices, e as crenças criadas pelo mundo evangélico, oriundo do mundo católico. É impossível. Separar. E muitas vezes você vai achar que está servindo a Deus, como esses fariseus, que Jesus muitas vezes brigou com eles, chamou a atenção deles, ficou nervoso com eles, por causa da hipocrisia que eles tinham. De fingir de crente, seguir leis, guardavam 613 leis, mas não amavam a Deus. Como nós vimos aquela parábola do rapaz todo machucado lá, que passou do sacerdote, passou o levita, mas só o bom samaritano que foi lá e socorreu aquele rapaz machucado. A parábola que Jesus contou. A irmã está fazendo uma comparação entre os fariseus e as demais igrejas religiosas. E acha que está certíssima. Porque, para mim, o sistema religioso esse já fundou e já desprezou o verdadeiro Cristo há muito tempo. O que mantém essas religiões e igrejas de pé são as crenças e as crendices e as promessas desses pregadores. E as mensagens pregadas no lugar de Jesus como palavra de Deus, que mantém essas igrejas de pé. Porque se quiser viver Jesus Cristo como Ele é, o Evangelho de Jesus como Ele é, tem que abrir mão de tudo isso, abrir mão de todo esse sistema evangélico. Mas eu não quero abrir mão. Eu espero que a igreja da irmã seja até um discurso para fechar o ambiente e dizer, de hoje em diante vocês não precisam mais disso, vocês estão livres para viver Jesus
dia após dia de suas vidas. Reunir em casa, com famílias, com parentes, com amigos, se quiser. Se não quiser, vai viver igual Paulo, pregando o evangelho pelo mundo inteiro. É o ide e anunciar, não é isso? Para que eu não venha mais buscar essa água, né? Agora eu sou uma fonte que jorra para a vida eterna. Agora eu evangelizo. Agora eu levo. Antes eu ia ter que buscar todo dia. Agora eu sou água que jorra para a vida eterna. Agora eu sou fonte. Coisa maravilhosa, né? Então tem lugares que só Jesus vai. E é necessário que ele esteja aqui hoje à noite, e ele está. Porque ele veio tratar aqui hoje à noite com corações missionários que não se sentem chamados, porque se sentem... Aí, como ele está aí hoje à noite, e quando der depois do culto, para onde é que Jesus vai? E antes de começar o culto, onde é que Jesus estava? E se essas pessoas quisessem crer em Jesus, do mesmo jeito que crê nas crenças evangélicas de que Jesus está aí agora, nesse lugar, serve? Essas pessoas aí, quer dizer, e se elas não quisessem estarem aí, mas quisessem crer que Jesus está na vida delas, na rua, no carro, no trabalho, poderiam? Deu para entender? Não. Pela crença evangélica, não. Tem que estar aí porque Jesus está aí, é a conjecturação. Jesus passou em Samaria, está passando hoje na igreja evangélica tal. Mas está passando também lá na igreja do Bispo Macedo. E a igreja do Bispo Macedo diz que as demais são endemoniadas. E as demais diz que a Igreja Universal já se entregou ao demônio há muito tempo. E aí, como é que funciona? Será que as pessoas elas não podem viver Jesus no seu dia a dia? Boa hora para a irmã pregar para essas pessoas e dizer assim: vocês não precisam vir aqui nessa fonte buscar mais não. De hoje em diante vocês vão viver como eu nunca viveu com o Felipe ali. Felipe batizou ele seguiu pelo caminho ali. Ali seguiu ele e Jesus na vida dele. Mas esse tipo de palavra de ordem, Jesus está passando aqui, isso é conjecturando, é dizendo que passar em Samaria é passar na igreja evangélica. E Jesus pode passar na católica também? E se Jesus quiser passar na espírita, ele pode? E se Jesus quiser passar na igreja Testemunho de Jeová? E aí, como é que funciona? Entender o que é a conjecturação, a aplicação que vira a palavra de Deus, esse tipo de conjecturação, de aplicação bíblica, é que tomou o lugar de Jesus como palavra de Deus. E cada igreja sabe fazer essas aplicações, eu chamo de aplicações cirúrgicas, certinha, sobre medida quem está aí no ambiente ouvindo. Eu tenho isso para mim como laço de passarinheiro. E não tenho dúvida disso. Excluídos de uma sociedade, se sentir excluídos de dentro de casa, se sentir excluídos da escola, no trabalho, se sentir excluídos até por Deus. Nós cantamos um louvor aqui que fala tudo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém que Deus amou e morreu por você na cruz. Isso é palavra de ordem, palavra de ânimo, palavra de autoajuda, né? Tentando agora encaixar o ouvinte dentro de uma condição, como se Jesus fosse obrigado a operar dentro dessas condições. E se o camarada tiver uma hora dessa lá em Dubai, no prédio mais alto do mundo, em uma piscina, comendo caviar, dormindo em um hotel de $2.000 a diária, essa pessoa pode ter Jesus? Ela pode invocar o nome de Jesus lá agora, nesse luxo em Dubai? Ou será que essas pessoas só podem se enquadrar dentro desse clima de derrota, de tristeza, de dependência, de estar precisando, de estar mal, a vida está uma desgraça, a vida está um perrengue danado? Não, então, isso são palavras de ordem, essas palavras, esse tipo de conjecturação é o nível de lugar que você está. Então, é o tipo de mensagem que essas já não servem para pregar na casa de um embaixador. Deu para entender? Porque quando é para pegar na casa de um cônsul, de um embaixador, de um deputado, aí as próprias igrejas mandam pregadores especiais que vão pregar outras mensagens. Vão pregar, sabe o quê? Naamã, general, homem importante. Então, o sistema é uma coisa só.
O sistema tem esse mecanismo de atingir áreas diferentes e sempre encaixando as pessoas naquele clima ou encaixando aquele clima bíblico nas pessoas, porque não querem deixar Deus se revelar como se revelou para Abraão, como se revelou para Moisés. Sem igreja evangélica, sem igreja católica, sem espírita, revelou para Paulo, a caminho de Damasco, Saulo, né? Então, Deus se revelando, o eunuco ali, Filipe diz, explica para ele, mas Filipe não leva ele para igreja nenhuma, não cobra dele abrir uma igreja, ele ainda batiza o homem, vai pelo caminho. Então, esse tipo de evangelho de Filipe, de Paulo, de Pedro, de João, parece estranho, é estranho a esse tipo de pregação que nós vemos, de conjecturação e fazendo aplicação. E eu também costumo dizer que isso é pôr palavra na boca de Deus. É as pessoas dizendo, eu fui na igreja e Deus falou comigo, sem Deus ter falado. Mas a pessoa crê, né? É o que eu creio, né? E assim que os católicos também dizem, eu creio que Maria está falando comigo, eu creio que estou recebendo a bênção de Maria. Então a pessoa crê no que quiser. Não é diferente do evangélico. Eu creio que Deus falou comigo, então eu continuo crendo. E vai continuar crendo que Deus falou com você. Mas se você for nas escrituras, você vai ver que Deus não falou com você. Que quando Deus quiser falar com você, Ele vai usar Jesus para falar com você como mediador. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Antigamente Deus falava através dos profetas, homens profetas, mortais. Mas tirando esses, né? Que aí Deus levantou Jesus imortal. E agora Deus fala através de seu Filho Jesus. Mas o sistema suplanta os princípios das Escrituras. Isso é suplantar, eu acho. Então muitos estão reféns aqui hoje de uma autoestima baixa, de uma mornidão religiosa que não consegue caminhar e sair dessa vida medíocre, abaixo da média, e não vive a vida plena e abundante que Deus tem para você viver. O que é vida medíocre abaixo da média? Tinha que explicar. Eu não vou conjecturar o que é. Ainda que eu pense, que eu imagine que eu saiba, mas eu não vou fazer isso. Eu perguntaria, Jesus estava acima da média na cruz do Calvário? Estava. Os discípulos de Jesus viveram acima da média? Segundo a visão religiosa protestante de hoje. O ladrão da cruz estava acima da média? No dia que essas igrejas resolverem pregar Jesus crucificado e pobre, e que abriu mão de bens materiais, de valores, de promessas materiais, elas fecham as portas. Eu queria que a irmã explicasse o que é viver acima da média. Eu vivo abaixo da média constantemente. Eu vivo com Cristo o dia inteiro, mas estou sempre abaixo da média, dizendo, volta Jesus, vem logo, que para mim é uma cruz do Calvário 24 horas. E essa mulher samaritana era essa mulher, que muitas vezes pode ser este homem, este jovem, essa criança, esse adolescente que está aqui hoje. Viu? Aplicação? No meio de 10 pessoas, no meio de 20, 30, 40, 50, 100, vai ter uma dúzia dizendo, Deus falou comigo, é Deus falando comigo que eu estou abaixo da média. Eu sou essa mulher. Deu para entender? Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Deixa Deus falar diretamente com as pessoas sem essa conjecturação, porque Deus conhece a vida de cada um dos que estão aí, minha irmã. Deus conhece a vida de cada um dos que estão aí. E é Ele mesmo que diz, eu que escolhi vós, não vós que escolheu a mim. Agora Deus não está escolhendo quem está abaixo da média, quem está acima da média, segundo os preceitos evangélicos, não. Ou católico, ou espírita, ou ortodoxo, ou judaico, seja lá o que for. Uma mulher que foi escondido tirar água, porque era uma mulher rejeitada, era uma mulher criticada, era uma mulher que quando passava na rua, apontava o dedo para ela, prostituta, pecadora, imunda. Tá vendo a conjecturação? Não é isso. As Escrituras não dizem isso. Está conjecturando, colocando palavras. Imagina, a Bíblia já tem adulteração dos compiladores católicos, que foi eles que montaram a Bíblia. Pegou as Escrituras dos apóstolos, dos discípulos e tal, e montaram a Bíblia. E já tem, já tem algumas adulterações do catolicismo. Depois vem a adulteração de João Ferreira de Almeida. Aí vem o pregador, coloca mais adulteração ainda em cima das Escrituras. Entendeu? Na conjecturação, isso é adulterando as Escrituras.
Mas isso vai formando na cabeça da coisa uma mensagem. E ele sai dizendo, Deus está falando comigo. Mas isso é conjecturação, porque a Escritura não diz que havia esse comportamento, chamando ela de prostituta, de crítica. Tá? Isso é conjecturação. Porque isso no dia a dia, o ser humano vive isso no dia a dia. Mas é para encaixar na pessoa que está ouvindo. E eu ouvindo isso, diz, é eu. Que na cabeça dele pensa que a mulher lá era sido chamada de prostituta, de vagabunda, e essa mulher não presta, tal. Aí a pessoa, o ser humano que está passando por isso, diz é comigo mesmo, porque está na Bíblia que a pessoa xingava ela, humilhava, desprezava ela, então estão me desprezando também. Aí forma na cabeça uma mensagem, que na cabeça deles são palavras de Deus, Deus falando, mas não é. Isso é mensagens evangélicas, como tem palavra católica, palavra evangélica, palavra espírita, palavra ortodoxa, palavra testemunha de Jeová, palavra adventista, mas também tem uma coisa, tem palavra de Deus que é Jesus. E isso Deus não manda recado quando Ele quer usar, e Jesus garante isso, que as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Dentro da própria aldeia, dentro da própria cidade, dentro da própria clã, no bairro. Uma mulher que só Deus podia sondar o coração dela e entender o sofrimento dela. As outras mulheres iam tirar água do poço de Jacó de manhãzinha, quando o sol estava quente. Mas ela, tadinha, ia ao meio-dia. Ela não tinha amigas. O preconceito era muito grande. A rejeição era muito forte. Difícil demais para ela suportar. Só que era necessário Jesus passar por Samaria. Ele estava lá, esperando por ela, o rei, o salvador do mundo. E quem somos nós para julgar alguém? Se ele veio aqui para te encontrar, você e eu trapo de imundícia. Ele resgatou da cruz. Irmã, eu queria perguntar para a irmã se essas pessoas precisam voltar de novo aqui para encontrar com Jesus, e se agora elas estão livres para buscar Jesus aonde quer, quando quer, na hora que quiser. São livres, agora são de Jesus, são livres. Agora elas são de Cristo Jesus, se reunir em casa, não precisa mais de ir aí no meio de um grupo grande. Agora não, quero agora reunir no meio de 2 ou 3, tá? E Jesus presente ali, nos orientando, a gente concordando um com o outro, e Jesus nas nossas vidas, tal. Pode? Não. É isso? Porque no meio das mensagens, aí vem aquela coisa do não pode, não, tem que estar aqui, porque aqui é o povo, aqui nós cantamos junto, aqui nós estamos juntos. E aí o povo, isso é uma draga, esse tipo de mensagem é uma draga, sabe? Rasta tudo. Feliz o homem que escapa desses laços de passarinheiro. Só que quando ele encontra com ela, acontecem coisas absurdas na cabeça daquela mulher. Primeiro, ele conversou com ela. A mulher naquele tempo era muito humilhada, era muito subjugada. A mulher não tinha valor nenhum. Aí, essa enrolação aqui, isso me deixa intrigado. Eu fui pregador dessas igrejas e eu vivi essa enrolação, enrolando esse engodo, entendeu? Vai logo direto ao ponto. A irmã deveria ler as escrituras, vai direto ao ponto. O ponto alto, o direto ao ponto de que Jesus, a mensagem de Jesus qual era. Então vamos ouvir, para não quebrar o vídeo, mas essa conjecturação rapaz, isso que fica indignado com essas coisas. Deus me livre, meu. Homem não podia conversar com mulher, de forma nenhuma. O marido em casa, faça ideia como que era o trato. Até você se encaixar onde ela quer chegar. E ele conversa com ela, dá-me água. E tem água para beber. E ela, como que o senhor, sendo homem judeu, conversa com uma mulher? Ela fala ainda, mulher samaritana. Quer dizer, samaritana, judeu conversando com samaritano. O que é isso? Esse homem tá louco, esse homem ele tá doido, né? Na cabeça dela falou assim, esse homem não é normal. Que mundo que ele vive, que ele não sabe, que ele não pode conversar comigo. Ele não pode me dar atenção. Primeiro que eu sou mulher,
E ela fala, mas como você vai tirar água desse poço? Você não tem nem como tirar. E ele continua falando, eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. E se parar dele rios, que fluirão, que jorrarão para a vida eterna. Tá aí. Esse é um ponto principal da mensagem. Jesus querendo libertar aquela mulher, dizendo para ela que se ela conhecesse ele e tomasse da água da vida, que agora ela era fonte que jorra para a vida eterna. Ok? Direto ao ponto. Porém, nenhuma igreja evangélica aceita isso. Não torna as pessoas fonte que jorra para a vida eterna. Torna pessoas que têm que ir na igreja buscar, ou ficar ouvindo o outro, porque não jorra, não sai jorrando. O que a irmã está fazendo aí é jorrando água. Todos têm que jorrar água para não precisar ir beber. Deu para entender? Mas não, é uma mensagem, mas a conjecturação desvia o foco da mensagem e as pessoas amanhã estão aí de novo para ouvir, e a semana que vem de novo para ouvir, para beber do poço de Jacó, poço religioso, do poço evangélico, porque elas não tornam fonte que jorra para a vida eterna, elas não acreditam nisso. A mensagem desvia o foco, e quando a mensagem desvia o foco, as pessoas não se tornam fonte para a vida eterna, se torna a mulher do poço de Jacó, ao contrário. Que aí tem que ficar buscando todo dia água, porque não tem água para jorrar, para evangelizar, para ir de pregar o evangelho. Deu para entender? Por isso é que essa conjecturação, isso não leva a lugar nenhum a não ser escravo de uma pregação, de um pregador, de uma religião. Que não liberta as pessoas, não torna elas fonte que jorra para a vida eterna. E ela começa a ficar curiosa, vamos me dar dessa água, eu preciso vir aqui mais, porque é difícil demais vir aqui. Eu tenho que vir aqui escondido, olha a hora que é, olha o sol está castigante. Olha o meu deserto, olha o vale que eu tenho que fazer. Me dá um atalho, eu não preciso vir aqui mais. Muitas vezes as pessoas chegam até Jesus, mas não caminham no caminho, não vão no caminho. Elas querem um atalho. E muitas vezes esses atalhos, que não é por onde Jesus quer que você ande com ele, esses atalhos muitas vezes são colocados por esse evangelho de facilidades que está sendo pregado hoje. Não, minha irmã, não é só o evangelho de facilidade que é um atalho, não. Ser evangélico é um atalho. Não existe evangelho de facilidade porque é um atalho, não. Ser evangélico é um atalho, ser católico é um atalho, ser espírita é um atalho, porque a palavra, as escrituras nos ensina que não é para onde iremos nós, mas é para quem iremos nós. Quem é Jesus? Onde? É dessas igrejas. É ser evangélico. Então, o cara é católico. Para onde iremos nós? Foi ser evangélico. Porque ou de tantas pregações evangélicas entrar na cabeça dele que vira evangélico. Aí o cara é espírita, vira católico. Católico vira um bandista. Esse clima religioso é esses atalhos. Então ser evangélico é pegar um atalho. Ser católico é pegar um atalho. Ser budista é pegar um atalho. É como diz as escrituras, como há muitos caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele é caminho de morte. Porque pegando esses atalhos, sendo evangélico, é obrigado a cumprir os rituais evangélicos, a cumprir as crenças evangélicas, crenças e comportamentos que não foram praticados nem por Jesus, nem recomendados por Jesus e nem pelos seus apóstolos. É uma questão de parar para ver, de refletir e dizer, peraí, as minhas práticas evangélicas, a religião evangélica foi praticada por Jesus? Não. Jesus era evangélico? Não. Jesus frequentou uma igreja evangélica? Não. Fundou uma igreja evangélica? Não. Então quem foi que fez isso? Os homens. Agora tem que estar fora disso, para se ver livre disso. Agora se tiver criticar isso, mas estar dentro disso, estar no mesmo atalho, não tenha dúvida disso. O evangelho vai ensinar o crente a pagar preço, a fazer coisas, loucuras, para ter em troca alguma coisa. Uma água que foi de graça para ela beber, ela não estava entendendo. Então me dá e eu não preciso vir aqui mais. Aí, já pensou se ela dissesse isso para os seguidores aí da igreja? Pagar um preço. Então quer dizer, agora que eu estou livre, eu não preciso mais ser evangélico, já que eu estou salvo em Cristo Jesus, já que eu creio que Ele é o meu Deus, é o meu Salvador, agora eu estou liberto disso? Mas não, você, se quiser viver essa vida cristã, ensaiada, orquestrada, evangélica, você tem que praticar ser evangélico. Você tem que seguir o segmento evangélico se quiser buscar a salvação dos evangélicos. Porque a salvação dos evangélicos, o evangelho dos evangélicos é uma marca evangélica. Não pense você que as mesmas práticas evangélicas faz práticas de Jesus, que não foi.
E eles sabem que não foram. Mas tenta remendar e tenta encaixar. Tenta encaixar Jesus no esquema evangélico e o evangelho dos evangélicos se encaixar em Jesus. Mas quando você separa, que você liberta tudo isso, você vai ver que uma coisa é distinta da outra, não tem nada a ver. Seguir a Jesus não é ter uma religião evangélica. Porta do céu é Jesus, não é o mundo evangélico e nem igreja evangélica. Porta apertada é a fé no Senhor Jesus, que você enfrenta todas as coisas para ganhar, para manter, crendo até o último dia que Jesus, quando arrebatar a sua igreja. Não, mas porta apertada para a igreja é uma evangélica de cunho apertado e tal. Deu para entender mais ou menos isso aí? Crenças. Já evito vir aqui, quer dizer, então eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que pegar, eu tenho que tomar essa água, eu tenho que ver essa água, e essa água já não vai me dar sede mais, resolver alguns problemas. E o crente muitas vezes está vivendo um país assim, de fantasia, né? Fazem campanhas, fazem coisas que, como se fosse resolver aquilo ali depois de 7 semanas, aquele problema vai ser resolvido. A irmã está falando de campanhas para se adquirir de Deus alguma coisa. Muito bem, eu concordo plenamente, porque isso não é prática, não foi prática de Jesus. Eu só espero que também a igreja da irmã não tenha outras práticas. Às vezes não é a mesma da outra, mas é o mesmo balaio de gato, entendeu? Às vezes não tem a campanha, mas tem outros ritos, outros rituais que não foram ensinamento de Jesus, nem praticados por Jesus. E eu gostaria de saber e ver isso nesse são 3 vídeos que... esse vídeo vai dar 3 vídeos, que são 40 e poucos minutos. E eu espero que a irmã esteja falando isso, vai ser liberta disso, né? Tomara, hein? E acabou. Mas aí, a vida espiritual continua, a caminhada cristã continua. Tem que esperar a próxima campanha para você disciplinar uma vida com Deus. Tem crentes que vivem só de campanha em campanha. De jejum de Daniel. Jejum de Daniel, meninas, o nome já fala, jejum de Daniel. Você quer jejuar? Faça o jejum bíblico, que é bíblico. Consagra a tua vida ao Senhor. Abstém-se. Maltrate tua carne para o teu espírito ficar forte. E sabe para que é o jejum? Para causas difíceis. Para que o teu espírito fortaleça. Para que você consiga vencer aquele problema. É para você ficar forte. É para o teu espírito se fortalecer. Então faça. Agora faça. Aí, o faça. Dando ferramentas para a pessoa ter uma prática evangélica. Nós temos que levar em conta as práticas do Senhor Jesus e as recomendações do Senhor Jesus, porque quem é Deus é Ele. O que Jesus ensinou e falou, temos que assinar embaixo e praticar. Agora, crenças, seja de qualquer outro homem, não sendo o Cristo, são crenças. Por exemplo, sobre o jejum. Tem igreja que pega aquele texto como Bíblia, palavra de Deus, e usa aquele texto, essa casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Esse texto, foi Jesus que disse? Não, tá na Bíblia, tá. Mas quem disse? João Ferreira de Almeida. Ele acrescentou isso na Bíblia. Isso não existe nos originais, mas para o mundo evangélico isso é palavra de Deus. Então é o perigo de mandar as pessoas fazer aquilo que é você e Deus, a tua relação com Deus. Você não pode fazer papel de sacerdote nessa hora, tomando o lugar do Senhor Jesus, porque é Ele que é o pastor que dá vida pelas ovelhas. É Ele que é o sumo sacerdote que fala e as suas ovelhas ouvem. É Ele que é o verdadeiro sacerdote que ministra no coração do homem. Então essa onda de querer ser sacerdote, de determinar os outros como ela tem que ser com Deus, e isso é uma criação evangélica, católica, espírita, cada igreja tem a sua. É por isso que eu digo, temos que tomar cuidado, porque palavra de Deus é Jesus. Mensagens conjecturadas em púlpito e pregadores é palavra deles, a igreja deles, da crença deles. E muitos se enganam com isso. Campanhas de como servir a Deus melhor, como amar mais a mensagem da cruz. Façam campanhas assim. Campanha de salvar vidas, campanha de salvar almas. E para de trazer para você, me dá essa água para tomar e eu não preciso mais fazer mais nada. Né? E a igreja moderna, essa igreja morna, está recebendo isso com muita facilidade. Essas trocas, essas barganhas com Deus. Irmã, não existe igreja morna, nem igreja quente, nem fria. O que existe são crendices religiosas.
crer em Jesus será salvo toda a tua casa. Está aí uma igreja avivada, está aí um homem avivado, um ser humano avivado, e vai para a vida eterna. Pronto. Se Jesus me salva, por que eu tenho que ser uma igreja quente ou fria ou morna, seja lá o que for? Eu tenho que crer em Jesus. Ser quente é isso, é crer de todo o teu coração no Senhor Jesus. O resto é resta. O resto é essa confusão mental religiosa que vocês fazem. Ah, a igreja de fulano é morna, a minha é quente. Nada. É tudo de um balaio só, é tudo de uma fonte só. É tudo de um clima só. Tudo saído de uma origem só da mãe católica. Então, criacionismo católico. Só muda as conversações, os nomes, as práticas e tal. Mas no fim é tudo igual. Estar quente é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ser morno é ser religioso. Pronto. Era isso que ela queria. Queria uma barganha. Você me dá essa água e eu não aguento mais. E Jesus não vou fazer a ficha dessa mulher. Chama o teu marido lá. Chama o teu marido. Jesus cutucou lá no fundo. Jesus mostrou para ela que a água que ela ia beber, que estava sendo oferecida para ela, é uma água de cura, uma água de transformação, é vida. Então ele foi lá dentro. Foi lá onde estavam as trevas, onde estava o maior sofrimento dela. Traga o teu marido aqui. Ela vai responder: eu não tenho marido. Ele vai responder: disseste bem. Não tem mesmo. Tiveste 5. E este último não é teu. Imagina o susto dessa mulher. Não sabemos se essa mulher casou 5 vezes porque ela ficou viúva, ou ela foi divorciada, ou ela foi repudiada e o marido a largou. Porque naquele tempo a mulher não podia divorciar, mas o marido podia divorciar dela à toa, por qualquer motivo. Repudiava a mulher por qualquer motivo. Então, talvez uma mulher que foi repudiada 5 vezes, ou então dessas 5 vezes, 2 ficou viúva, tu não sabe, mas eram maridos. Ela casou as 5 vezes. Eu vou parar por aqui a primeira parte. Nós vemos que o fundamento, os princípios bíblicos são sempre deixados de lado. Primeiro tem que vir toda essa conjecturação, que é para tentar encaixar as pessoas dentro da mensagem e fazer de um jeito de que a Bíblia acaba dentro da cabeça da pessoa. Vamos ao ponto da mensagem. O ponto da mensagem é, ela pergunta para Jesus: mestre, devemos adorar o Pai? Nossos pais dizem que devemos adorar aqui, neste lugar. Vós diz que não, que devemos adorar em Jerusalém. E Jesus responde para ela: não. Nem aqui, neste lugar, nem em Jerusalém. Isso quer dizer, nem uma igreja, nem em outra. Não existe local. Não é local. Mas a hora é e a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, a minha adoração deve ser em espírito. Era o que Jesus queria ensinar para aquela mulher, que ela passasse a adorar a Deus agora em espírito, não indo mais em um local, adorando no monte, adorando em outro monte, adorando em um local, uma igreja, seja lá o que for que inventarem para se adorar. Jesus veio para acabar com isso, para dizer que não, Deus é espírito, e espírito você não vê. Então a tua adoração deve ser também em espírito, e você não vê adoração de quem adora em espírito. Ou se quiser melhor, entra no teu quarto, fala em secreto ao Pai, e em secreto o Pai te responderá. Pronto, é muito simples resolver isso. É o ponto alto da mensagem. Jesus veio acabar com o local de adoração. Agora ela pode adorar agora, onde ela quiser, quando ela quiser, desde quando seja em espírito. Não como os fariseus, né, que gostam nos primeiros lugares nas sinagogas e se levantarem e sentarem nos primeiros lugares e falar em voz alta para serem vistos. Muito parecido com o sistema religioso de hoje, não é verdade? Estou mentindo? Não. Então, muito bem. Então, Jesus veio para acabar com isso. Acabar com o negócio de lugar. De para onde vamos nós? Para Batista, Deus é amor. Maranata ou Universal? Não, é para quem? Para Jesus. Eu indo para Jesus, eu não preciso mais de local. Eu estando em Cristo, agora eu não preciso adorar nem Samaria nem Jerusalém. Eu agora adoro em espírito. Aonde eu quiser, na hora que eu quiser. Se possível, melhor, o conselho de Jesus é: entra no teu quarto e adora o Pai. Ok? Muito bem. Isso é palavra de Jesus. Não é de Pedro, de João, de Tiago, de Davi, não. É de Jesus. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. É como Paulo até afirma, diz assim: olha, o culto físico, todo esse movimento físico, para nada aproveita. Porque na cabeça de evangélico, culto em espírito é cantar,
Ó, tô em espírito, é pular, tô em espírito, é dançar, tô em espírito, é sambar, tô em espírito, é cair, tô caindo no espírito. Não, o que Jesus disse não é nada físico, é em espírito, porque Deus é espírito, e o que importa é que eu adore também em espírito. É muito simples, a mensagem é essa. Em 3 segundos a irmã poderia trazer isso aí, sem precisar ficar conjecturando, criando imaginação na cabeça das pessoas, para encaixar dentro da pessoa aquilo que a irmã quer dizer. Pronto, resolveu. Acabou com o lugar de adoração, acabou com esse culto físico, esse culto que tem que ir em um lugar para todo mundo ver cantando, para todo mundo ver sambando, para todo mundo ver bladando. Acabou com isso. Agora Jesus veio fazer aquilo que Estevão disse lá, olha, é isso mesmo, esse Jesus maravilhoso veio para ministrar dentro do coração do homem. Acabar com esse templo físico e dentro do nosso coração, ele agora ergueu em nós um templo e ele mesmo ser o sacerdote dentro desse templo maravilhoso que somos nós. É simples isso. Mas tem que conjecturar, fazer 1 hora de conjecturação para sensibilizar a pessoa dizer, é Deus falando comigo, mas não é. Isso é conjecturação, malícia religiosa que faz isso. Então é o fim da primeira parte. E eu estou só adiantando aqui, porque, nossa, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Não é fácil. Mas é isso aí. A mensagem de Jesus era essa. Mostrar para a mulher que não tem mais lugar de adoração. Mostrar para a mulher que agora o culto dela pode ser em espírito. Não precisa mais ir lá no monte adorar, nem no outro monte, nem na igreja, nem lugar nenhum adorar. É em espírito. Ok? E Jesus veio, e na mensagem Jesus acaba com outro mito de buscar a Deus em um ambiente religioso. Porque Jesus disse, o Pai procura aqueles que assim o adorem. Então pronto, é Deus quem procura o homem quando o homem está adorando em espírito. Não é eu indo procurar Deus numa igreja para depois estar em espírito, é o contrário. Eu estando em espírito, Deus me procura. E isso não depende de lugar. Então Jesus veio. A mensagem de Jesus na passagem dele em Samaria, falar com aquela mulher perto do poço de Jacó, era essa. Era mostrar para ela, para acabar com esses mitos religiosos que formam a religião. Na cabeça dela havia essa formatação religiosa, essa coisa religiosa. Não, ele veio para fazer um upgrade, acabar aquilo ali, zerar ela e dar para ela a maneira de adorar, como adorar, acabar com o local de adoração e acabou. É simples. Muito simples. Eu espero que a irmã entenda, não fique chateada comigo, mas eu estou fazendo aquilo que é o que Jesus fez, é o que Paulo fazia, os discípulos faziam, é debater. É debater contra tudo aquilo que se levanta contra a sabedoria de Deus. E para mim isso subestima o verdadeiro Deus, já que toma o lugar da voz de Jesus no coração do homem, trocada por mensagem conjecturada para fazer do homem seguidor após uma igreja, uma pessoa, seja lá o que for. Então essa é a primeira parte, e na segunda parte a gente termina esse assunto, e eu espero que falte pouco, e com a paz do Eterno a todos, e eu espero que você compreenda isso, que você eu debato aqui não é a pessoa, a irmã. Nós debatemos ideias, debatemos conceitos, debatemos crenças. Eu não tenho nada contra a irmã e sei que a irmã jamais tem alguma coisa contra mim, que nós nem nos conhecemos. Mas o nosso debate é sobre conceito. Então eu luto contra conceitos, não contra pessoas. E eu espero que a irmã compreenda isso e que possa me ajudar muito em alguns ensinamentos que a irmã deve ter sobre o Salvador. Assim também que a irmã possa aprender alguma coisa também do que eu digo. E se o que eu digo não presta para nada, pisa com os pés, não há problema não, irmã. Cada um de nós dará conta de si. A Deus, com a paz do Eterno a todos.